Abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque por tua graça o Senhor nos regenerou, nos deu uma nova vida. E nós queremos te pedir, ó Pai, que nos ensines a caminhar em novidade de vida. Que, ó Deus, mesmo diante de todas as pressões e as tentações deste mundo, que nós possamos seguir o caminho de um regenerado, o caminho de alguém que já nasceu de novo. Nós pedimos, Senhor, estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus disse no Evangelho de João, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o fato é que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de que nós devemos obedecer normas e regras e sermos religiosos. A mensagem do Evangelho é que através da pregação de Cristo, o Espírito Santo aplica essa mensagem ao nosso coração e nós temos a experiência do novo nascimento. E o próprio Jesus deixou bem claro, de que uma pessoa pode conhecer as Escrituras, pode ser uma pessoa respeitadíssima e ao mesmo tempo não ter nascido de novo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, disse, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que nós vemos no ensino bíblico é que ser cristão é mais do que frequentar a igreja. É, em primeiro lugar, ter passado pela experiência do novo nascimento. E o novo nascimento é um milagre, é algo sobrenatural. Não é simplesmente uma decisão, não é simplesmente você frequentar um culto, uma igreja, mas é passar por uma experiência profunda da morte para a vida através do poder do Espírito Santo. E é por isso que eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês sobre o caminho de um regenerado. Eu creio que esse assunto é tão importante para nós. Primeiro, para nós perguntarmos se nós já vemos em nós as evidências de uma pessoa que já nasceu de novo, uma pessoa regenerada. Essa questão é muito importante. Hoje nós estamos vendo um número imenso de pessoas que frequentam igrejas, mas que não conseguem dar testemunho de que passaram por essa experiência de novo nascimento. E quando a gente pergunta, como é que você recebeu a Jesus? Não, eu estava na igreja, eu levantei a mão e fui para frente, eu fui batizado, mas muitas vezes as pessoas não conseguem dar o testemunho de que passaram da morte para a vida, que experimentaram a verdadeira convicção de pecados e colocaram sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, porque Jesus disse que no final da história haverá pessoas que vão estar plenamente convictas que pertenciam ao Senhor Jesus, mas Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. E isso é uma questão tão séria, porque Jesus mesmo declarou, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a pessoa passar a vida inteira na igreja sem que tenha sido salva? Do que adianta você receber todas as bênçãos dessa vida de prosperidade, de saúde, de bem-estar, de sucesso, se você não tem um novo nascimento? Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. É por isso que essa pergunta, ela precisa ser respondida. Senhor, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, isso já é uma realidade na minha vida, e nós não podemos adiar esta pergunta, essa autoanálise, porque é muito fácil nós nos enganarmos. Agora, meus irmãos, tivemos um encontro para consciência cristã, foi
tão especial sobre todos os aspectos. E nós tivemos essa série sobre o inferno. E eu pensei que, quando eu estava indo para dar palestra, eu pensei, não vai ter ninguém. Quem aqui quer ouvir falar sobre o inferno? Mas estava lotado. E eu percebi quantas pessoas queriam estudar mais sobre essa questão, porque diversos pastores estiveram ministrando sobre esse assunto e eu falei sobre as implicações do inferno. Porque depois de tudo, se o inferno existe, nada mais importante do que nós sabermos que nós não vamos para lá, que nós vamos estar na presença de Deus por toda a eternidade. Mas uma coisa que nós estávamos conversando lá durante o evento, eu conversei com muitos colegas, pastores, irmãos, conhecidos sobre esse assunto, e muitas pessoas me disseram, pastor, é verdade, que hoje a gente praticamente não ouve mais falar sobre esse assunto. Praticamente os pastores não pregam mais sobre esse assunto. Que mesmo nas igrejas mais conservadoras e mais consideradas bíblicas, você vai ver mensagens para o aqui e agora, em termos de como vencer a ansiedade, a depressão, as lutas, mas dificilmente alguém vai falar sobre aquilo que Jesus ensinou com tanta clareza, a respeito da realidade da culpa, do pecado, do juízo final e da realidade do inferno e a necessidade da fé em Jesus para a salvação, aquilo que Jesus ensinou. Por isso que é tão importante que a gente faça essa pergunta, Senhor, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós não sabemos quanto tempo Deus vai nos dar nesta vida. Sabe, meus irmãos, andando por aí e viajando e tudo mais, eu pensei, quantas vezes eu perdi a conta que eu poderia ter ido embora. Você entende? Eu acho que cada um de vocês também. Você consegue se lembrar, né, de diversos momentos que disse, poderia ter sido agora. Nós não sabemos. É por isso que é tão importante que nós possamos fazer essa autoanálise. Mas se você tem o testemunho de que você nasceu de novo, eu creio que um dos maiores desafios é entender o caminho de um regenerado. É entender como nós devemos viver, como Paulo diz em Romanos 6,4, em novidade de vida. Saber que nós nos unimos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição para uma nova vida. A regeneração pelo Espírito Santo produz essa mudança radical e ela vai influenciar todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, assim como vocês receberam a Cristo, andem nele. E em Gálatas, Paulo diz, andai no Espírito. Por isso que a vida cristã é uma caminhada. Não é simplesmente uma experiência inicial, mas é tudo aquilo que nós vivemos até chegar o momento da nossa partida para estarmos na presença de Deus. Como tem sido a sua caminhada? Você já viu a história do peregrino? Eu queria sugerir, se você não leu o livro Peregrino ainda, leia esse livro, de John Bunyan. E ele fala sobre essa caminhada, essa peregrinação, desde a incredulidade até a conversão e a santificação, até ele entrar na glória. É um livro fantástico. A vida cristã é uma caminhada. E nós precisamos, então, constantemente verificar como nós estamos vivendo essa caminhada. Vocês não sabem que eu tive no ano passado lá na terra dos meus ancestrais e muitas pessoas querem conhecer tecnologia e robôs e Transformers e essas coisas todas, né? Eu queria ver as coisas antigas. E uma coisa que me chama a atenção é que por aqueles caminhos antigos você vai encontrar os marcos da caminhada. E o peregrino, ele sabia, né, que ele tinha chegado de um ponto, depois do outro, até chegar ao seu destino. Eu creio que nós precisamos ter essas marcas em nossa caminhada e verificar se nós realmente estamos caminhando em novidade de vida. Também nessa viagem lá em Portugal, existe essa peregrinação que o pessoal fala de Santiago de Compostela. Não vou entrar nessa questão, é muito místico, nova era e muitas outras coisas, né? Mas por onde a gente andava, havia certos marcos no chão de metal, né, dizendo, esse daqui é o caminho, né? Isso me fez pensar, né, porque a Bíblia diz, esse é o caminho, andai nele, né? Então, a vida cristã é uma caminhada. A primeira questão que a gente vê nas Escrituras é que o regenerado, ele caminha na dependência, na direção do Espírito Santo. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
E aqui está algo tão importante, porque na nossa caminhada a gente tem que tomar tantas decisões, a gente se vê diante de tantas encruzilhadas, e às vezes nós não sentimos segurança em relação ao caminho que nós devemos seguir. Mas se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo, você é o Filho de Deus, você tem o testemunho do Espírito no seu coração, que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, e por isso Deus mesmo se compromete a dirigir você pelo Espírito Santo. Se você realmente tem comunhão com Deus, se você buscar a presença do Senhor, Deus mesmo vai mostrar o caminho. E Ele vai dirigir os seus passos e vai mostrar as decisões que você deve tomar. Mas para isso é muito importante que nós sejamos sensíveis à direção do Espírito. E essa direção não é como se fosse uma espécie de GPS na sua cabeça, não é isso. Veja o que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É desse jeito que o Espírito Santo nos guia, através da meditação na palavra de Deus. O regenerado caminha na dependência e na direção do Espírito Santo. Ele não vai viver em função das suas próprias forças. Romanos capítulo 7 mostra que se você tenta viver por suas próprias forças, você só vai encontrar o fracasso. Mas se você está vivendo em novidade do Espírito, você vai experimentar a graça de Deus, porque o próprio Jesus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós dependemos do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você é regenerado, você vai buscar essa dependência do Senhor. Você não vai ser uma pessoa autônoma, mas você vai ser alguém guiado pelo Espírito Santo. É muito importante que você tenha essa sensibilidade. Em segundo lugar, o regenerado, ele cultiva uma profunda comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Veja o que o apóstolo João diz em 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja, quando nós cremos no Evangelho, nós começamos a participar juntos das verdades do poder transformador do Evangelho. É por isso que nós devemos manter a comunhão uns com os outros, para nos fortalecer espiritualmente na verdade de Deus. O autor dos Hebreus diz: não deixe de congregar como fazem alguns, tanto mais quanto o dia se aproxima. Você já percebeu que o diabo, inimigo das nossas almas, é especialista em arrumar razões para que a gente não vá para a reunião da igreja? Você já percebeu que às vezes é uma luta tão grande, parece que tantas razões existem? Isso me faz lembrar dos nossos irmãos lá no sertão, né, que eles tinham que percorrer não sei quantas léguas, e às vezes o culto era de noite, e eles andavam com a lamparina, subindo e descendo as montanhas para chegar na igreja. Às vezes tinham que atravessar o rio e levar uma troca de roupa, porque a roupa era molhada, mas para chegar, para adorar ao Senhor. Porque na verdade, uma boa parte da nossa caminhada com Deus é uma caminhada juntos, é uma caminhada na comunhão dos santos. É uma caminhada quando nós não estamos sozinhos, nós estamos de mãos dadas, servindo ao Senhor. É a comunhão dos santos. E a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Filho, é a comunhão do Espírito Santo. Comunhão. Por isso que é importante a gente lembrar, né, que a vida cristã não é uma experiência para ser vivida de forma isolada. Não é? Quantos de vocês conhecem desigrejados? Pessoas que frequentaram a igreja e disseram que não precisam mais de igreja. Quantos de vocês conhecem pessoas assim? Elas dizem: para que igreja? Eu tenho a minha oração, eu tenho a minha Bíblia. Minha gente, existem dimensões do Evangelho, da vida cristã, que não podem ser vividas isoladamente. Nós precisamos uns dos outros. Agora, eu sei que é difícil, né? Porque, por exemplo, nas nossas famílias, quantos de vocês aí têm irmãos de carne? Não precisa dizer. Quantos de vocês já brigaram com seus irmãos? Não, também não precisa dizer. Mas o fato é que isso faz parte da família, mas somos família. Da mesma forma também a comunhão dos santos nem sempre é perfeita, e às vezes existem lutas e dificuldades, mas o que nós devemos é: ninguém larga a mão, estamos juntos. A gente até pode brigar e discordar de vez em quando, mas nós estamos juntos porque nós servimos ao Senhor. Essa é a comunhão dos santos. Deus é glorificado quando nós andamos em unidade. O regenerado, ele procura glorificar a Deus em tudo que faz.
1 Coríntios 10, 31, né, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 36, diz: porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que é motivação para você? Eu costumo dizer que motivação é motivo para a ação. O que move você a fazer as coisas? O que determina as suas escolhas e prioridades? O que para você é importante? O que nós vemos nas Escrituras é que para o nascido de novo, a questão mais importante é a glória de Deus. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Ele seja conhecido através das nossas vidas. Nós queremos que tudo aquilo que nós façamos possa glorificar e exaltar a Deus. Por isso Paulo diz: quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente no nosso trabalho, nos nossos estudos, nossa família, nos nossos relacionamentos, na igreja. Nós devemos perguntar: Senhor, é para a Tua glória? O Teu nome vai ser exaltado, o Teu nome vai ser engrandecido, as pessoas vão reconhecer quem Tu és através da minha vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. É uma pena, né, que hoje em dia muitas pessoas que dizem ser cristãs não glorificam a Deus. Pelo contrário, são razões para as pessoas falarem mal de Deus por causa do mau testemunho. Nós devemos lembrar que nós não estamos mais sozinhos vivendo por nós mesmos. Nós pertencemos ao reino de Deus. Sabe, de vez em quando eu ando por aí e algumas pessoas dizem: pois é, né, todo japonês é assim. Eu digo: gente, não, são 120 milhões de japoneses, eu acho assim. Tem japonês de todo tipo que você imaginar, então não faça nenhum estereótipo. Não, tem um estereótipo, todo mundo tem olho puxado. Quanto a isso, todo mundo é uma característica em comum, mas existem muitas diferenças. Mas o que eu acho interessante assim é que muitas vezes a nossa identidade nós procuramos honrar ou nós procuramos proteger. Você já viu muitas vezes pessoas: eu faço parte da família tal, portanto a família tal não faz isso. O que a Bíblia nos diz é que nós somos filhos de Deus, e que nós somos nação santa, e portanto nós somos separados para glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Você não está mais por conta própria, você está representando o Rei, você é o embaixador do reino de Deus. Tudo aquilo que você está fazendo tem reflexo na glória de Deus. É por isso que é tão importante. Esses dias eu fui levar o carro para consertar, e encontrei um irmão. Gente, vai ter um especial. Eu não sei quantos de vocês já tiveram dor de cabeça com mecânico, né? Mas sabe, tão especial, um irmão em Cristo. Então, eu quero fazer para o Senhor, eu quero fazer de forma dedicada, eu quero fazer de forma honesta, eu quero fazer de forma íntegra. Isso é um imenso desafio. Mas se você realmente deseja glorificar o Senhor, levar as pessoas a admirar quem Deus é através da sua vida, esse é o objetivo de uma pessoa que nasceu de novo. O regenerado não vive mais em função dos valores deste mundo. O apóstolo João, na primeira carta, disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Uma coisa que eu achei impressionante, né, neste ano, é que algumas pessoas estavam defendendo a tese de que o cristão também pode participar do carnaval. Afinal de contas, qual é o problema? Quando você viu isso daí? Pessoas na internet dizem assim: não tem nenhum problema. Gente, eu fico perguntando, assim, como é que um nascido de novo vai se sentir bem num ambiente como esse? E o fato é que se você nasceu de novo, você não vai mais amar as coisas do mundo. Você não vai mais buscar aquelas coisas que antes eram coisas que você admirava. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque se o Pai habita em você, o amor de Deus alcançou o seu coração, então você vai amar as coisas de Deus. Esse mundo está cheio de desejos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você nasceu de novo, você não fica com a mãozinha em cima do muro dizendo: parece que do lado de lá é melhor.
Porque você diz, do lado de cá é muito melhor andar na presença de Deus, experimentar a sua graça, o seu amor, a oportunidade de você viver com a sua consciência tranquila na presença de Deus. Mas se o tempo todo você está olhando para aquele outro lado, pode ser que o seu coração não esteja desse lado. Porque Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja bem, não significa que você não pode participar de atividades culturais, ou que você não pode estudar, ou que você não pode trabalhar e outras coisas mais. Mas a pergunta é, quais são os seus valores? O que é realmente importante para você? Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita no seu coração, você vai valorizar aquilo que Deus valoriza. E você vai sentir ojeriza e rejeição por aquilo que desagrada o coração de Deus. Isso é parte da verdadeira obra do Espírito Santo. O regenerado não vive mais em função dos valores deste mundo. O regenerado vence a oposição do diabo. Quando a gente fala sobre o diabo, o que vem à sua mente? Você pensou naquele bicho com chifres e a pele vermelha e um garfo na mão e coisas desse tipo assim? A Bíblia diz que o diabo é como um espírito de luz. E que muitas vezes ele aparece como alguém que tem verdade e piedade. O diabo é o sedutor e o enganador. Como é que você identifica o diabo? Pelo seu discurso e por sua voz, porque Apocalipse diz que o diabo parece um cordeiro, mas fala como dragão. Observe que aqueles que pregam com arrogância, com vaidade, com prepotência, exaltando os valores desse mundo, por mais que digam ser homens e mulheres de Deus, não vêm de Deus, porque a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala sobre este mundo tenebroso. Este mundo é tenebroso. Quando você anda por aí, em algumas dessas viagens andei por alguns lugares que às vezes parece que a escuridão é uma escuridão mais pesada ainda. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você anda por certas ruas como que ali estivesse habitado por espíritos malignos de tanta opressão. Porque o diabo ele está agindo de todas as formas. Você percebeu que agora nesse carnaval novamente exaltaram a pessoa do diabo? Eu vi um carro, vi assim, uma fotografia no carro alegórico, né? Exaltando, dá licença de expressão, Zé Pilintra. Gente, vocês acham que isso é neutro? Não é neutro. Essas pessoas já juraram lealdade. Elas estão servindo ao seu líder, ao seu Senhor. É por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Não arrume confusão com as pessoas. Lembre-se que o seu inimigo é espiritual. E que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É por isso que nós precisamos de toda a armadura de Deus. A guerra é cruel. Sabe, quando eu visitei alguns desses castelos, né, a minha imaginação corre solta, não é? E o fato que depois descobri que eu estava num castelo ali, e eu soube que ali foi um palco de grandes batalhas. E você pode imaginar aquelas flechas voando, e os soldados, e as escadas subindo nos muros dos castelos e tudo mais. A Bíblia diz que a vida cristã é uma guerra realmente. Você acha que o diabo vai dizer assim, com licença, eu vou atingir você? Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é cruel, ele é implacável, ele não respeita nem mesmo as crianças. E por isso que nós devemos vigiar. Esses dias eu vi uma mensagem de Vodd Balkan, um grande pregador, vocês podem ver na internet. E ele falou que nós pais entregamos os nossos filhos para César e depois nós não queremos que eles sejam romanos. Você entende o que ele quis dizer? Às vezes nós terceirizamos a educação e entregamos para outras pessoas e depois nós perguntamos o que foi que deu de errado. O fato é que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Está aí uma coisa que nós não podemos terceirizar.
nós não podemos entregar para as pessoas. Na verdade, eu diria, né, que se nossas crianças estão na escola, nós precisamos saber o que elas estão aprendendo. E como elas estão sendo influenciadas. E como é importante nós instruirmos as nossas crianças na palavra de Deus, semeando nos seus corações. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meus irmãos, a juventude é um alvo muito forte do diabo. Você sabe disso. Promiscuidade, drogas, relativismo, todas as questões, ideologias. Os que nós precisamos lembrar para os jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Se existe uma forma de nós resistirmos o diabo, é através da espada do Espírito. O regenerado vence a oposição do maligno. O regenerado também cultiva o fruto do Espírito em todas as áreas. Gente, nós estamos vendo uma coisa interessante, né? Que agora, hoje em dia, existem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas que ao mesmo tempo são pessoas rancorosas, explosivas, implacáveis, maledicentes, com a boca impura e tudo mais. E alguém parece que isso é tudo normal. Esses dias eu vi um pregador, fiquei assustado, porque até o pregador falou algumas coisas. Gente, até no púlpito agora. O fato é que aquele que realmente tem o Espírito Santo vai demonstrar o fruto do Espírito, não as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As características do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você vai estar crescendo no fruto do Espírito. Por isso que nós devemos orar tanto pelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque tantas pessoas dizem ser cristãs, mas o comportamento, as atitudes, as palavras, as reações mostram claramente que o Espírito Santo não está ali. O regenerado consagra tudo que tem, tudo que é e que tem ao serviço de Deus. Efésios 2:10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, nós não somos salvos por nossas boas obras. Não é porque nós merecemos que nós vamos entrar no céu. A salvação é somente pela graça. Cristo morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. Mas se você nasceu de novo, agora você vai querer viver em novidade de vida, e você vai querer obedecer a Deus, e você vai querer servir ao Senhor. O apóstolo Pedro diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da graça de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A evidência de que uma pessoa nasceu de novo é o desejo de servir, é o desejo de fazer a diferença na vida de outras pessoas. É o desejo de separar tempo e dedicar seus dons e talentos para servir ao Senhor, servir as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Na verdade, é aquilo que Deus planejou mesmo antes da fundação do mundo para nós. Minha pergunta é: o que Deus chamou você para fazer? Com certeza Deus não disse: meu filho, eu te dispenso. Você não precisa, né? Uma vez uma pessoa perguntando assim: pastor, o que eu posso fazer pela igreja? Não, o que você crê que deve fazer? Qualquer coisa. Não, você precisa saber qual é o seu chamado, qual é o seu dom, qual é a sua vocação, o que Deus preparou você para fazer, quais são as habilidades que Deus deu, quais são os dons espirituais que estão na sua vida, e coloque isso tudo à disposição, que você possa orar em casa: Senhor, eu quero te servir, como eu posso te servir? O regenerado também, ele não vive na prática do pecado, mas em santidade de vida. Todo aquele que é nascido de Deus. 1 João 3, 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Gente, interessante, né, que na língua do Novo Testamento, no grego, a tradução é assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tem até uma versão antiga que diz isso. E teve um movimento aqui em Campina Grande que estava dizendo que se você realmente tem o Espírito Santo, você para de pecar, você não peca mais.
Até a sua morte. É verdade? Não, não é. É por isso que essa tradução diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o próprio João, aqui na primeira carta, diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Não é? Eu já mencionei aqui, né, o movimento que teve em Campina Grande, eu não sei se ainda tem, do pessoal, os perfeitos, não é? Eles dizem: faz 2 meses que eu não peco, faz 3 meses que eu não peco. E o que a gente pode dizer é que essas pessoas, além de tudo aquilo que já fizeram, acrescentaram a mentira. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Todos nós pecamos, entristecemos o coração de Deus. É por isso que 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se você nasceu de novo, você deseja a santificação, você quer caminhar em santidade, você quer agradar a Deus. Aquele que vive como se não tivesse referenciais, não nasceu de novo, porque o Filho de Deus deseja agradar a Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Finalmente, meus irmãos, o caminho do regenerado é aquele que vive na perspectiva da eternidade. Eu não sei quantos de vocês estiveram, né, no encerramento da consciência cristã. Eu estou pensando até quando a gente vai conseguir cantar, né, Autor da Minha Fé. Né? Mas é algo tão especial, é algo tão poderoso. Né? E eu conheci o pastor Paulo César em 91, lá no acampamento na Bahia. Né? Desde daquela época, ele é aquela pessoa. Servo de Deus. Especial. É por isso que a questão não é somente o que canta, mas quem canta, não é? Porque a pessoa que traz a sua vida com tudo que canta é algo tão especial, como é o caso do pastor Paulo César. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. O regenerado vive na perspectiva da eternidade. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. A criação está aguardando. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você está esperando? Você está esperando? Porque há pessoas que não querem mais esperar, querem viver somente a vida aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 5:5. A esperança da justiça. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele que realmente nasceu de novo tem esperança no seu coração. E está aguardando aquele grande dia, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor para sempre. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Você nasceu de novo? Nós acabamos de cantar: eu nasci de novo. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Agradeça ao Senhor. Que Deus nos ajude nessa semana que nós vamos viver, andar no caminho de um regenerado, andar no caminho de alguém que já foi transformado pela graça de Deus. E que também o Senhor nos dê a graça para compartilharmos as verdades do Evangelho para aqueles que ainda não nasceram de novo. Vamos nesse momento orar e vamos ter nosso momento de ceia. Ó Pai, nós não entendemos como a Tua graça nos alcançou. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. E quando nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. E quando éramos escravos, o Senhor nos libertou. Ó Pai, obrigado pela nova vida em Cristo. Obrigado porque nossos olhos foram abertos e o nosso coração foi transformado. E nós queremos te pedir uma coisa, Senhor. Ensina-nos a andar no caminho de um regenerado.
Que essas verdades, ó Deus, cada vez mais falem ao nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.